Boa tarde. Nós oferecemos para os alunos que têm aceitação na instituição um pre-departure briefing, que é uma reunião que nós fazemos em algumas cidades, não todas do Brasil, mas em algumas, e conversamos e vamos detalhando cada etapa que o aluno tem que saber sobre o processo que antecede o início do Registration Day, que é o dia onde o aluno se matricula na instituição. Então, eu montei a minha apresentação com base nessa apresentação feita para esses alunos que têm essa aceitação da instituição, e conta muito sobre viver no Reino Unido, a experiência de viver. Alguns slides talvez entrem em alguns detalhes que não sejam de importância para vocês aqui. Aí eu vou pular, tá bom? Mas caso alguém tenha dúvida, talvez seja interessante perguntar na hora, ou melhor, vai no stand aqui em cima. Aí a gente talvez aborde o assunto com um pouquinho mais de tempo, tá? Right. Do you want me to speak in Portuguese or English? Is Portuguese better? Yeah? Okay. Primeiramente, o aluno postula para a instituição, e a palestra que antecedeu a minha era justamente para tratar sobre esse tema, né, como que o aluno faz para aplicar, para postular. Então, não vou entrar em detalhes, mas uma vez que ele postula, ele recebe a aceitação ou a rejeição, esperamos que seja a aceitação, e aí nós congratulamos esses alunos, porque é um processo de seleção, né? Todas as boas instituições britânicas fazem um processo de seleção com alunos que querem iniciar um programa de graduação ou pós. Eu vou tentar abordar esses temas com vocês. Coisas que vocês têm que fazer antes de iniciar, antes de ir para o Reino Unido. Chegada no aeroporto, indo para a instituição e as primeiras semanas de vida no UK. Primeiramente, você tem que aceitar a aceitação, você tem que aceitar a oferta à instituição. Então, quando você postula e a instituição manda para você uma carta de aceitação, um e-mail de aceitação, você tem que aceitar essa oferta que foi feita para você. Isso é muito importante. E, na sequência, virão vários procedimentos importantíssimos para que o processo todo corra e se desenrole de uma forma natural, sem atropelos. Então, a gente sempre diz para o aluno que pretende postular, faça tudo com bastante antecedência, para que não seja aquela correria louca de tentar postular para a instituição 2 meses antes do início do curso, 3 meses. Tem tantos processos que têm que ser feitos, que se você não começa a se programar e se planejar com 1 ano de antecedência, dificilmente você vai dar conta, em 2, 3 meses, de fazer tudo. Pagar depósitos necessários para a instituição, né? Existem uma série de depósitos que serão pagos. Questão de acomodação no campus ou no setor privado. Questão de visto. Hoje em dia, o processo de visto, a gente sugere que ele seja iniciado com pelo menos 3 meses de antecedência. Toda a organização da documentação que você tem que levar com você. Questão de exames médicos, que é interessante você levar, caso você tenha algum problema de saúde. Toda a bagagem, né? A preparação disso também não é fácil. O que eu levo, o que eu não levo, o que é importante ter lá. A questão da chegada no Reino Unido, né? Algumas instituições oferecem, outras não, o serviço de transporte, translado de alguns aeroportos internacionais para as instituições. E a semana de indução, que isso também é muito importante. Eu sempre digo para os alunos assim, chequem as instituições que oferecem para você esse serviço de indução, que é uma semana que antecede o início das aulas, onde as instituições preparam os alunos para tudo que virá pela frente. Né, que são o quê? Que é o quê? Se registrar com a polícia, se registrar com o National Health Service, que é o SUS britânico, que funciona muito bem. Conhecer toda a parte da instituição, detalhes que você tem que preencher, documentação que falta, cartão de estudante, enfim. Conhecer as 250 societies que as instituições vão ter para oferecer para vocês de esportes, enfim.
cultura em geral, que vocês podem se cadastrar e fazer parte, concomitante ao curso de graduação. Então, assim, essa semana de indução ela é fundamental. Então, chequem isso quando vocês estiverem buscando informações sobre as instituições. A viagem para a cidade, né? Então, a programação toda que você tem que fazer com base nisso, e a chegada. As instituições britânicas, a sua grande maioria, oferece acomodação no campus. Aqui tem alguns exemplos da instituição para a qual eu trabalho, que é Nottingham. Então, esses slides todos vão mostrar fotos da instituição para a qual eu trabalho, tá? Mas a maioria das instituições oferece acomodação. Acomodações, elas variam. Existem halls de residência para alunos de graduação. Para os alunos de graduação, a gente oferece a opção da alimentação inclusa junto com o pacote, ou seja, o aluno não precisa preparar o café, o almoço e a janta, né? Ela é oferecida junto no próprio hall de residência. E para os alunos de pós-graduação, em geral, essa questão de alimentação não é inclusa. Então, a gente espera que o aluno faça suas próprias refeições, ele cozinhe seus meals. Isso varia de instituição para instituição, tá, gente? Eu estou dando o exemplo de Nottingham, mas a grande maioria vai ter um processo semelhante. Questão de quem vai levar família para o Reino Unido, né? Existe uma limitação com relação à acomodação universitária para quem leva familiares. Em geral, essa acomodação universitária ela é garantida para alunos que não vão levar esposa e filhos, ou marido e filhos. Então, assim, em geral, o pessoal que vai com família, ele opta pelo setor privado. Tá bom? Aqui tem algumas fotos um pouco mais próximas das acomodações, em Nottingham, no caso, né? Importante vocês checarem o que a acomodação vai oferecer para vocês. E isso vai, de novo, variar de instituição para instituição. Algumas universidades oferecem o sistema de troca de lençóis, por exemplo. Toalhas, oferece limpeza, já no pacote acomodação. Outras não. Tá? Então, assim, cheque isso, porque isso vai influenciar diretamente nos teus estudos ou no que você vai levar na sua bagagem. Tá bom? É bem interessante também vocês checarem informações sobre o que você pode adquirir lá. Então, lá no Reino Unido, os alunos que estão voltando, eles querem se desfazer de algumas coisas que eles adquiriram. Então, por exemplo, assim, bicicletas, computadores, secador de cabelo, etc. Gente, o pessoal vende esses itens que foram comprados para os alunos que estão chegando, por um preço bem inferior. Então, tem coisas que não há necessidade de vocês estarem levando, que acaba sendo melhor comprar lá por um preço menor. Também a questão da voltagem, às vezes nem sempre a voltagem daqui vai ser igual. Em Nottingham, a voltagem é 240, e na grande maioria das cidades do Reino Unido é 240. Mas o que eu digo é assim, checa isso. Será que compensa você estar levando algumas coisas daqui ou comprando lá? A questão de dividir acomodação com outras pessoas. E é uma experiência única. A nossa realidade em Nottingham, a gente tem 140 tipos diferentes de nacionalidades. Então, por exemplo, nos halls de residência, você tem um mix enorme de pessoas que estão lá todas para estudar, né? Mas cada uma com seus hábitos culturais. Então, é muito importante a gente respeitar esses hábitos culturais dessas outras nacionalidades. E isso é um aprendizado, né? Saber lidar com diferenças. São soft skills que você só aprende se você tem essa vivência de ter morado fora, de ter convivido com pessoas distintas. E tem que ter muita flexibilidade, de saber, por exemplo, que o chinês ou que o indiano tem hábitos alimentares diferentes dos nossos, tem costumes diferentes. Então, assim, essa questão de dividir acomodação com outra pessoa existe? Existe. Só que tem que ter bastante flexibilidade. E saber que, no final, é um processo de aprendizado, que só vai enriquecer vocês.